Oi, paz e graça. Eu sou o Valnei Patrocínio e esta é a minha argumentação bíblica e pentecostal. Olá, paz e graça. Sobre a formação do homem, sobre a criação do homem, Deus, depois de concluir a construção de todo o sistema da Terra, todos os seres viventes, Deus ele vai então formar o ser humano. E a Bíblia fala que ele, do pó da terra, ele formou o homem, fazendo ali, no caso, um boneco de barro, que vai expressar desse jeito, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. E esse ser humano, que no caso ele foi Adão, primeiro homem, ele foi feito em espírito, alma e corpo. O corpo físico, esse corpo material, esse corpo que nós temos, é o que entra em contato com este mundo visível. A nossa alma é o nosso psique, é a mente, é o raciocínio, é o intelecto, é a parte que lida com o nosso emocional. A alma não é igual como as pessoas veem naquele desenho animado, né? Quando morre alguém, sob aquela imagenzinha de caricatura daquele ser. Não. A alma, ela não tem especificamente uma forma, porque a alma em si é a nossa consciência. A alma em si, e ela faz essa mediação entre nossa capacidade intelectual no que diz respeito ao mundo físico e o contato com o nosso espírito, nosso próprio espírito, porque o nosso espírito é quem entra em contato com Deus. Então, nessa mediação de situação, fica a nossa alma, com capacidade de raciocínio, até porque Deus não é uma coisa imaginária. Tem muitas pessoas que pensam que quem é crente age por irracionalidade, por causa da crença. Mas a nossa crença, ela é racional. Ela tem propriedades palpáveis. A fé não é uma coisa cega, como que eu fecho os olhos e estou andando pela fé. Não. Só quem sabe o que é CDD e CDI consegue mudar. A fé, ela tem lógica. Então, a nossa alma é essa parte lógica. Linguagens figurativas no Antigo Testamento que mandam a pessoa guardar o coração, que mandam a pessoa preservar o coração. É uma linguagem simbólica, que por trás de simbolismo está se referindo à alma. A ciência conseguiu, ao longo do prazo de tempo, mostrar que o centro de todo controle do corpo está na mente. Aí parece que há um equívoco na Bíblia, mas não é uma questão de equívoco. No caso, Deus usou seus profetas, seus sábios, para falar de acordo com a linguagem que as pessoas criam na época. E uma das crenças é que a razão das nossas emoções estava no coração. Também houve um período que o centro da razão não era o coração, eram as tripas, as entranhas. Mas entendeu-se que nossas pulsões estão aqui na nossa mente. Acaba que a mente seja mais importante que o coração. Às vezes o coração para, mas a mente, recebendo eletromagnéticos, ela consegue ainda continuar, dando sinais vitais. Mas a nossa alma é muito mais do que o nosso cérebro. A nossa alma é muito mais do que o nosso cérebro. E a nossa alma é todo, como já disse, o nosso intelecto. O nosso espírito é aquilo que entra em contato com Deus. É o fôlego que Deus deu a nós. Todo ser humano é formado por isso.
Eu não vou falar da perversão que houve na razão e no sentido, porque aqui eu quero falar somente dessa formação do ser humano. Nós fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus, com personalidade, com capacidade de decisão. Tanto é que Deus fez o homem e deu ao homem autoridade para poder reger a terra, para poder dominar a terra. Deus deu ao homem autoridade. E vendo Deus, né, ali, o Senhor, ele fez cada animal, um casal de cada animal, tal. E ele olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, numa noite de sono, ele, ou seja, ele bota o homem para dormir, e no que ele bota o homem para dormir, ele tira uma de suas costelas e dessa costela ele faz Eva. Eu sei que essa passagem não é só para quem não é cristão, não. Existem muitas igrejas que veem isso como uma figura de uma espécie de arquitetura daquilo que realmente seria a verdade, que apenas é uma ilustração da verdade. Mas eu creio no literal, que Deus arrancou da costela do homem e fez Eva, fez uma companheira. O interessante é que até então, naquele tempo, nos dias, eu não sei quanto se duraria esse espaço de tempo, mas eles andavam nus e não percebiam que estavam nus porque não havia maldade neles. Não havia, seus olhos para a desobediência não tinham sido ainda abertos. Mas eles eram puros, castos, santos, tinham autoridade para reger a terra e tudo estava debaixo da bênção de Deus. Então Deus fez o ser humano para se relacionar com ele também. Então Deus era um Deus que se relacionava com eles. Que de acordo com o texto, todo virar da tarde, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Porque Deus, a quem nós servimos, é um Deus que se relaciona com a sua criação, se relaciona com o ser humano. Às vezes é o ser humano que ignora Deus, mas Deus fez o ser humano para se relacionar com ele. Deus fez Adão e Eva para ter um bom relacionamento com ele.